O Sebrae e a Ordem dos Advogados do Brasil firmaram uma parceria que vai ajudar os pequenos negócios. Um setor da economia que gera cerca de 70% de vagas de empregos por mês no país. Há 10 anos, Júlio resolveu montar o próprio negócio junto com a esposa. O casal decidiu abrir uma clínica estética considerada uma pequena empresa devido ao faturamento. Ao longo desse tempo, 8 funcionários foram contratados e a clientela só cresceu. A vantagem é que você tem autonomia total, né? Então você inicia um pequeno negócio, né? E você vai fazendo do seu jeito. Né? E conforme a proporção, você vai incrementando outras coisas, né? E a questão da desvantagem, eu acho que é uma questão um pouco burocrática, acho que todo mundo sofre com isso, né? Os pequenos negócios são divididos em 3 categorias. O microempreendedor individual é aquele com faturamento anual de até R$60 mil. As microempresas são negócios com renda bruta anual de R$60 mil a R$360 mil. Já as pequenas empresas são aquelas em que a renda varia de R$360 mil a R$3.600.000 por ano. Os pequenos empresários têm uma série de vantagens previstas pela Constituição Federal, como impostos menores e tratamento diferenciado nas licitações. Para garantir esses e outros direitos, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Sebrae firmaram uma parceria. Uma das medidas das duas instituições é a criação de uma comissão para tirar dúvidas e estimular pessoas que querem abrir o próprio negócio. A parceria entre Sebrae e OAB tem um motivo. Os pequenos negócios no Brasil são fundamentais para a economia do país. Representam 25% do produto interno bruto, criaram mais de 7 milhões de empregos com carteira assinada entre 2000 e 2011 e são responsáveis por 70% das vagas geradas por mês. Para falar mais sobre o assunto, recebemos o advogado e analista do Sebrae, Gabriel Riza Ferraz, a quem, antes de mais nada, eu agradeço a presença aqui nos estúdios da TV Justiça. Boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Carlos Eduardo. Doutor, eu gostaria de começar perguntando, relembrando, na verdade, uma expressão que era utilizada nos anos 80 e também vem sendo utilizada ao longo da última década do século XX, com uma certa variação. Alguns diziam que a pequena empresa, ela sustentava a economia brasileira nas costas, carregava a economia brasileira nas costas, ou então a ninava no colo. Essa expressão agora, vários anos depois, algumas décadas depois, ainda é verdadeira? Ela permanece verdadeira. Hoje, as micro e pequenas empresas são 99% dos negócios formais do Brasil. Como foi dito, geraram cerca de 11 milhões de empregos na última década e hoje respondem por metade dos vínculos formais de emprego e metade da massa salarial. Então, para nós está muito claro o papel fundamental da microempresa no desenvolvimento da nossa economia. Agora, nessa semana, a OAB e o Sebrae, essas duas instituições firmaram um acordo, né, para garantir direitos e garantias dessas pequenas empresas. Qual que é o objetivo desse acordo? O objetivo desse acordo é justamente garantir na prática o tratamento favorecido e simplificado que a Constituição prevê para os pequenos negócios. E também trazer os operadores jurídicos para mais perto da realidade dos pequenos negócios. Existem dados que mostram que a maioria das empresas, elas têm um período de vida de mais ou menos 5 anos até que se consolidem no mercado. É fundamental, particularmente para os micro e pequenos empresários, que tenham, por exemplo, contato com o próprio Sebrae, que tem um trabalho educativo e, inclusive, iniciativas como essa, para que eles possam ultrapassar essa barreira. Exatamente. O Sebrae hoje dá todo o apoio à gestão da empresa, né? Dá essas ferramentas para o empresário para que ele prospere no seu negócio, desenvolva suas capacidades empreendedoras. E, por outro lado, esse convênio entre OAB e Sebrae vem no sentido de propiciar um ambiente de negócios mais favorável. Isso também é essencial para aumentar a expectativa de vida dessas empresas. Agora, quais são os direitos assegurados a partir desse acordo? A Constituição Federal prevê a simplificação e a redução, inclusive a eliminação de obrigações tributárias, administrativas e previdenciárias. Um exemplo prático que aconteceu, fruto dessa parceria entre Sebrae e OAB, foi a suspensão da cláusula 9ª do Convênio 93
do Confas. Esse convênio tratava de comércio eletrônico, ele estabeleceu obrigações tributárias bem complexas para as empresas desse segmento. O e-commerce, né, hoje é um setor que cresce muito. Cerca de 1/3 dessas empresas, em janeiro do ano de 2016, chegou a paralisar suas atividades. O SEBRAE entrou como amicus curiae, a OAB entrou como a ADI 5464, e na tramitação desse processo foi deferido um pedido liminar que suspendeu a aplicação desse novo convênio para as pequenas empresas e possibilitou que elas voltassem a trabalhar sem essa burocracia, de forma mais simples, sem o peso dessa carga tributária excessiva sobre o seu negócio. Como é que vai funcionar a atuação da OAB em conjunto com o SEBRAE? É um processo de análise da legislação, dos preceitos constitucionais e, eventualmente, até mesmo a entrada de ações no próprio judiciário para a garantia desses direitos? Exatamente. Tanto a OAB quanto o SEBRAE têm uma grande vantagem que eles estão presentes em municípios, estados e também em âmbito federal. Então, desde o monitoramento da legislações que não obedecem ao preceito que foi levado à lei complementar, que é que toda nova obrigação deve prever um tratamento favorecido e diferenciado para a pequena empresa, SEBRAE e OAB, seja através das subseções, das seccionais e do Conselho Federal, se necessário, irão inclusive propor ações na Justiça e, paralelamente, vão instituir comissões especiais em seu âmbito para discutir essa temática da legislação da pequena empresa. Agora, doutor Gabriel, quais as vantagens e as dificuldades também desse pequeno empresário, desse pequeno negócio? A gente precisa de uma reforma tributária urgente aí para poder minimizar os impostos, os impactos negativos, né, que a gente sabe que eles existem? Em 2006, foi aprovado o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, prevendo uma série de benefícios para as empresas. Redução da carga tributária, facilitação do cumprimento de obrigações acessórias, tratamento favorecido em compras públicas, a criação da figura do microempreendedor individual para a inclusão produtiva, que tem também benefícios previdenciários. Mas os maiores desafios hoje ainda são a alta carga tributária, né? E, em especial o ICMS, a substituição tributária do ICMS. É essencial que a reforma tributária também traga uma solução para esse problema. Também temos hoje um grande desafio em relação ao acesso ao crédito, né? É preciso, inclusive, com auxílio dos bancos públicos, ampliar o acesso a crédito para esses pequenos negócios. E também todo tipo de desafio de natureza de abertura, licenciamento, né, a burocracia que impacta de sobremaneira sobre os pequenos negócios que não têm uma estrutura jurídica grande como as grandes empresas. E, nesse sentido, o SEBRAE e a OAB vão poder dar esse apoio para as pequenas empresas para que elas possam pensar no seu negócio e que a legislação seja favorável a elas. Ok, doutor Gabriel Riza Ferraz, mais uma vez obrigada pelas informações, pela participação conosco. Eu que agradeço, muito obrigado. E que a micro e pequena empresa seja sempre defendida nos seus direitos para continuar carregando a economia brasileira. Muito obrigado pela participação.